No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente Jair Bolsonaro volta a repetir estratégia de criar realidade paralela em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, ao dizer que não há corrupção no seu governo e que o Brasil vivia a ameaça socialista. Declarações do presidente brasileiro repercutem negativamente na imprensa internacional, que chama Bolsonaro de provocador, controverso e não vacinado. Ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, chama a senadora Simone Tebet de descontrolada na CPI da pandemia, provoca tumulto e passa a condição de investigado na comissão. Essas e outras notícias da edição desta quarta-feira, 22 de setembro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Vergonha, vexame, humilhação, abjeto, criminoso. Sobram adjetivos para classificar o discurso do presidente Jair Bolsonaro ontem, em Nova York, na abertura da 76ª Assembleia Geral da ONU. O chefe de Estado brasileiro não se contentou com o constrangimento de ser o único entre os representantes das 20 maiores economias do mundo a não ter se vacinado contra a Covid-19, sendo repreendido pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, pelo prefeito de Nova York, Bill de Blasio, com o fato de ser obrigado a comer pizza na rua com sua comitiva por conta da falta do imunizante, já que os restaurantes da cidade estadunidense exigem um comprovante de vacinação para que os frequentadores acessem suas dependências. O ex-capitão utilizou o mais importante fórum mundial de debates para propalar mais um espetáculo de mentiras a respeito de sua gestão, defendendo práticas absurdas e que se contrapõem às recomendações das autoridades de saúde, por exemplo. Eu me refiro à defesa que Bolsonaro fez ao uso de tratamento precoce contra o coronavírus, ressaltando que ele mesmo havia se submetido aos medicamentos comprovadamente ineficazes, como hidroxicloroquina e azitromicina. Além disso, ele sustentou a tese da imunidade de rebanho para evitar novas infecções, algo defenestrado pelos especialistas. Ou seja, o presidente da República falou, mais uma vez, para sua horda de apoiadores. O que chama a atenção é que esse tipo de declaração do presidente é autoincriminatória, já que a CPI da pandemia investiga essas práticas defendidas pelo chefe do executivo. Eu acho que uma das poucas verdades que Bolsonaro disse no seu discurso se deu logo na primeira frase, quando ele afirmou que o Brasil mudou, e muito, desde que assumiu o governo em janeiro de 2019. E mudou mesmo, para pior. Além disso, o ex-capitão destacou, vejam só, que o Brasil está há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. Talvez ele tenha excluído o seu governo dessa análise. Bolsonaro declarou que o Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição e seus militares, valoriza a família e deve lealdade a seu povo. Como se não bastasse, o político sem partido teve a cara de pau de dizer que o país estava à beira do socialismo.
O presidente também se posicionou contrário ao passaporte sanitário, que confere benefícios às pessoas que tenham se vacinado contra a Covid-19, citou dados fora de qualquer contexto para garantir que o desmatamento diminuiu na Amazônia, ressaltou que os atos dos seus apoiadores no 7 de setembro foram os maiores da história do país e que o desempenho econômico do Brasil em 2021 é um dos melhores entre os países emergentes. Enfim, o constrangimento foi geral, inclusive entre os assessores do presidente, que acreditavam em um discurso mais moderado de Bolsonaro, sinalizando para a comunidade internacional, após todas as ameaças que ele fez à democracia brasileira, diante da necessidade de se anunciar medidas efetivas de proteção ao meio ambiente, em um momento em que a pauta das mudanças climáticas é prioritária. A ideia de que o presidente não tem qualquer comprometimento com os interesses do país fica cada dia mais evidente. O que Bolsonaro deixa claro com esse tipo de discurso é que só interessa a ele recuperar a confiança de sua militância mais aguerrida, que se afastou de alguma forma após aquele passo atrás que o ex-capitão deu com a carta de meia-culpa publicada depois do Dia da Independência. Enquanto o Brasil não se ver livre desse cidadão que adota a mentira como estratégia política, inventa realidades particulares para atender aos seus próprios interesses e faz do país chacota internacional, esse pesadelo que nós vivemos não terá um fim. Por isso, mais do que nunca, é fora Bolsonaro e Mourão já! A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Filosofia Luiz Carlos de Oliveira e Silva. Luiz Carlos, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do nosso querido Faixa Livre. É uma honra e uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Luiz Carlos, eu quero te agradecer por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Luiz Carlos, está muito claro que a falta de rumos do nosso país virou a marca dessa gestão do senhor Jair Bolsonaro, que completará 1000 dias no cargo máximo da República na próxima segunda-feira. Nesse período, o chefe do executivo ameaçou a democracia em diversas ocasiões, com ápice nesse 7 de setembro último, com sua horda nas ruas,
deu de ombros para uma pandemia que está próxima de atingir a marca nefasta de 600 mil mortes no Brasil, alimentou as teorias mais absurdas na tentativa de ser protagonista da pauta política no país. Tudo isso com o apoio dessa burguesia que o levou ao Palácio do Planalto a partir daquele processo golpista iniciado pela Operação Lava Jato, farsa essa que tem sido desmontada a cada sinalização do judiciário. Eu gostaria que você começasse falando, Luiz Carlos, sobre esses quase 1000 dias do governo do senhor Jair Bolsonaro. O que é que você pode destacar aqui para os nossos ouvintes, Luiz Carlos? Anderson, esses quase 1000 dias de governo Bolsonaro, de modo como eu vejo as coisas, eles têm que ser entendidos à luz de 2 pontos distintos. Um desses pontos é a agenda que a plutocracia traçou para si quando da promulgação da Constituição de 1988. O outro é o profundo desarranjo que se seguiu à falência do sistema político produzido pela polarização PT-PSDB. Essa polarização criou um sistema político entre nós de modo semelhante ao sistema político criado nos Estados Unidos pela polarização entre democratas e republicanos. O impeachment de Dilma pôs fim à polarização PT-PSDB e pôs fim ao arranjo político que hegemonizou a cena desde 1998. É à luz desses 2 pontos, a agenda neoliberal de desmanche e o desarranjo do nosso sistema político, é à luz desses 2 pontos que o governo Bolsonaro pode e deve ser compreendido em sua natureza e em seu potencial de, digamos, gerar futuro. Desde a promulgação da Constituição de 1988, a plutocracia está unida como jamais esteve em nossa história republicana. Ela está unida em torno de uma agenda política e econômica. Essa agenda recebeu o nome, não sem razão, de agenda neoliberal. Ela consiste no desmanche de todos aqueles fundamentos que a nossa historiografia costuma chamar de herança da era Vargas, que não é mais do que o desmanche do Estado e a liquidação dos direitos. Resulta da implantação dessa agenda a financiarização da economia, privatizações, desindustrialização com a reprimarização da economia, controle das contas públicas pela lógica do rentismo, ataque frontal à legislação trabalhista e previdenciária, etc. Isto tudo pode ser resumido na figura de linguagem da desidratação da Constituição de 1988. Constituição essa, cabe lembrar, que Delfim Neto disse que tornaria o país ingovernável, já que, segundo ele, a Constituição de 88 prometia ao povo um lago azul de felicidade. Essa era a visão da plutocracia, né? Já logo no início, quando da promulgação da Constituição. Desde o governo Collor, alinhado com essa compreensão, essa agenda neoliberal vem sendo implantada e o governo Bolsonaro vem dando continuidade, a seu modo, à implantação dessa agenda de destruição do Estado e dos direitos. O governo Bolsonaro, por um lado, é um governo de continuidade, mas de outro, e aqui reside a singularidade do seu governo, ele aponta para uma novidade, a novidade da ruptura definitiva com o sistema político que hegemonizou a nossa cena desde 1988. Sistema capitaneado pelo PT e pelos tucanos, que atuavam ambos sob o manto da Constituição Cidadã. O Bolsonaro é mais do mesmo na implantação da agenda neoliberal, mas inova ao colocar no horizonte um projeto de ruptura global com a Constituição de 1988. É disso que se trata, e não de autogolpe, como se diz, como eu vou tentar dizer em seguida.
Agora, Luiz Carlos, para quem achou que haveria um derretimento da popularidade do Jair Bolsonaro após os atos do 7 de setembro, se enganou miseravelmente. A pesquisa Datafolha, divulgada na última semana, mostrou uma oscilação de apenas 2 pontos percentuais para baixo da aprovação do presidente, dentro da margem de erro do levantamento. O sociólogo Rudahit disse aqui pra gente no programa que, a partir de agora, a queda do ex-capitão, se continuar a acontecer, se dará de maneira muito lenta pelo fato de já termos chegado naquele patamar de 20 e poucos % de bolsonaristas raiz que apoiam o presidente independentemente do que ele fizer. Você concorda com essa análise, Luiz? Ainda há espaço para um tombo maior da popularidade do Jair Bolsonaro? Eu concordo, sim, Anderson, com a avaliação citada por você. A resiliência do bolsonarismo é realmente impressionante e nós precisamos identificar as causas disso, dessa resiliência, né? Eu acabei de escrever um pequeno ensaio sobre o bolsonarismo, que irá fazer parte de uma coletânea de ensaios sobre a conjuntura, da qual participam diversos colaboradores aqui do Faixa Livre, onde eu tento dar conta disso, do que é o bolsonarismo. É um tema complexo e não teríamos espaço aqui para abordar todos os aspectos que compõem o problema. As manifestações do Dia da Independência mostraram a força do bolsonarismo, sem dúvida. Força essa que só encontra rival no lulismo, com a vantagem a seu favor de não ser o bolsonarismo uma força meramente eleitoral, como é o caso do lulismo. O lulismo é uma força eleitoral, mas o bolsonarismo é mais do que isso, bem mais do que isso. Inclusive é uma força que está se armando, né? As manifestações do dia 7 foram, em geral, muito mal compreendidas, tanto pelos bolsonaristas quanto por setores expressivos do nosso campo, do campo progressista. Tanto os bolsonaristas quanto gente do nosso campo viram no 7 de setembro o dia em que Bolsonaro iria, entre aspas, dar o golpe. O que é ridículo, se não patético. Golpe de Estado não é algo que se dá pela vontade de um indivíduo, ainda que apoiado por um grupo expressivo. Sobretudo, não é assim que acontece num país como o nosso, grande e complexo. O golpe de 1964 não foi um golpe, para manter o jargão, dado pelos militares. Os militares não deram o golpe, como se costuma dizer, não. O golpe de 64 foi uma lenta e complexa construção, cuja origem pode ser identificada na Rebelião Paulista de 1932 contra o governo Vargas. Desde essa guerra civil, o golpe que depois o varguista João Goulart foi acumulando forças em diversos momentos. Em 1954, na crise que resultou no suicídio de Vargas, nas escaramuças de 1956, no impasse político que se sucedeu à renúncia de Jânio Quadros. É um longo processo de acumulação de forças e de coesão de forças. O projeto de expulsão do trabalhismo na cena política, ou seja, o golpe de 64, contou com amplo apoio da burguesia, de setores médios da sociedade, da grande imprensa, da Igreja Católica, do imperialismo estadunidense, no Congresso Nacional e no STF, que reconheceu a legalidade daquela sessão esdrúxula em que o Congresso decretou a vacância do poder com o presidente eleito ainda no território nacional. Então não foi um golpe que os militares deram, foi um golpe que os militares lideraram, mas esse golpe vem sendo construído desde 1932, né? Então isso é importante dizer, Anderson. O golpe de 64 foi tudo menos uma quartelada. Repito, o golpe de 1964 foi tudo menos uma quartelada. Isso é uma ilusão que algumas pessoas acalentam. Isso tem que ficar bem claro. Se tivesse havido um golpe no dia da independência, como alguns bolsonaristas esperavam, e gente do nosso campo também, esse golpe não passaria de uma ridícula e insustentável quartelada,
Que os bolsonaristas tenham caído nessa pegadinha não espanta. O que espanta é o fato de muita gente boa do nosso campo ter comprado o discurso de Bolsonaro pelo valor de face. Aí não dá, né? O que o Bolsonaro queria, isso ficou claro, inclusive nos discursos que ele proferiu em Brasília e na Avenida Paulista, o que ele queria era, segundo as suas palavras, produzir uma fotografia de milhões nas ruas, em sua defesa, para esfregar esta fotografia na cara do Congresso e do STF. Era isso que ele queria. O Bolsonaro queria usar a voz rouca das ruas para intimidar os demais poderes, de modo a preservar o seu governo, de modo a preservar a si mesmo e a seus filhos de processos que possam levá-los à cadeia. Era isso. Nada de golpe, uma quartelada, isso é ridículo. Para mobilizar os milhões pretendidos, Bolsonaro tinha que falar grosso. Mas os milhões não compareceram ao encontro. As manifestações do dia 7 de setembro foram importantes, sim, mas para os fins almejados por Bolsonaro, ou de produzir a tal fotografia, elas foram, podemos dizer, um relativo fracasso. Não forneceram a tal fotografia. O que explica o episódio da carta de Michel Temer, assinada por Bolsonaro no dia seguinte. A estratégia política de Bolsonaro é de manter sua base, o bolsonarismo, sempre coesa, excitada e de posse de uma narrativa com a qual eles possam se apresentar, ter protagonismo na sociedade. Mesmo com a frustração do golpe não dado, no dia 7, o bolsonarismo tem tudo para seguir unido em torno de Bolsonaro, tal como nos Estados Unidos, onde a derrota de Trump não pôs fim ao trumpismo. Eu não acredito numa queda importante no apoio a Bolsonaro. O bolsonarismo veio para ficar, segundo penso, mas com uma capacidade de fazer alianças cada vez menor, o que pode excluir Jair Bolsonaro do segundo turno das eleições de 2022. O que representou, na sua opinião, Luiz Carlos, essa volta do Michel Temer ao cenário após um bom tempo no ostracismo? Primeiro, o chamado às pressas pelo Jair Bolsonaro para escrever aquela carta de meia-culpa, com elogios para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para a decepção da horda mais radicalizada do bolsonarismo. Depois, aquele jantar com empresários em Brasília, onde o ex-capitão foi ridicularizado pelo grande capital. Como é que você interpreta esses episódios, Luiz Carlos? Seria apenas a prova de que aquele processo golpista que se estabeleceu com a Lava Jato e o afastamento da Dilma, que teve o Michel Temer como um dos articuladores e beneficiados, segue a pleno vapor no país? A volta de Michel Temer à cena política, Anderson, quer nos convencer que há vida depois da morte. Ele parece acreditar nisso e não esconde a satisfação pelo retorno aos holofotes. Ele deve estar olhando para o Joe Biden com a intenção de ver no presidente estadunidense a imagem do seu próprio futuro. Há ilusões para tudo, né? Tudo indica que Temer está acalentando o sonho de ser a tal terceira via com o patrocínio da Avenida Faria Lima. A conferir. A carta escrita por Michel Temer e assinada por Bolsonaro não me pareceu ser um meia-culpa. Foi, me parece, mais um recuo estratégico do que qualquer outra coisa. Bolsonaro não obteve a tal fotografia que esperava e teve que botar o galho dentro, como se diz. Ele é maluco, mas não é doido. Mas Bolsonaro continua vivo, ainda que mais enfraquecido do que antes. Agora, quanto à relação do grande capital com Bolsonaro, eu digo o seguinte, ela é ambígua, como foi ambígua a relação do grande capital com Lula. Lula e Bolsonaro não brotam do seio da plutocracia, né? Bolsonaro e Lula são figuras exóticas. Eles jamais foram o plano A da plutocracia, nenhum nem outro. Mas, uma vez no governo, eles definiram entre si os pontos de acordo e de convergência. Com Lula, os pontos de acordo e convergência seriam os de manter intocados os desmantes
já levados a cabo, já feitos, já realizados, e manterem tocados os fundamentos do assim chamado tripé macroeconômico, herdado dos tucanos. E assim foi feito. E foi bom e foi eterno enquanto durou. Com o Bolsonaro, a coisa foi mais radical. Durante a campanha, Paulo Guedes assinou com a promessa de dar uma, digamos, solução final para o problema do desmanche do Estado e dos direitos. Esse foi o aceno que Paulo Guedes fez à plutocracia. Mas, mesmo assim, o tucano da vez, que foi Alckmin, né, seguiu sendo o plano A da burguesia. Uma vez no governo, Bolsonaro será o bode na sala que a plutocracia, já disse aqui no Faixa Livre diversas vezes, repito, não é? Bolsonaro tem tudo para ser o bode na sala que a plutocracia não terá qualquer constrangimento em imolar no altar dos seus interesses, assim que for preciso. Bolsonaro sabe disso, me parece, e por isso dobra a aposta. Se ele se cacifou como candidato que tinha as melhores condições de vencer Haddad no segundo turno, agora ele parece querer se cacifar, apresentando-se como a única liderança política que tem vontade e base política para oferecer à plutocracia o que ninguém até então ousara, isto é, por fim à Constituição de 1988. É disso que se trata, a meu ver, e não de golpe ou de autogolpe ao modo das quarteladas. Isso não faz o menor sentido. A grande questão, Luiz Carlos, é que o Bolsonaro segue sinalizando para sua militância. Prova disso foi esse projeto de lei enviado ao Congresso tentando emplacar aquela mudança no marco legal da internet para impedir que as redes sociais apaguem conteúdos considerados falsos, prática muito comum do bolsonarismo, algo que ele já havia tentado através da publicação de uma medida provisória rechaçada pelo Senado e pelo Supremo Tribunal Federal. Você acha que o ex-capitão vai insistir nesse autogolpe que ele vem desenhando desde o início do mandato? Esses últimos episódios não fizeram com que ele desistisse dessa ideia, Luiz Carlos? Bolsonaro aprendeu com seus mestres, ao que tudo indica, os seus mestres Donald Trump e Steve Bannon, a falar sempre e unicamente para a sua base de apoio, de modo a mantê-la permanentemente coesa, excitada e militante. Essa é a tática. A estratégia é de se apresentar como a única solução para a anomia. Então, a tática é manter coesa a base, excitada e militante. A estratégia é de, no tempo, se apresentar como a única solução para a anomia que está em curso. Isto é, Bolsonaro, seguindo os seus mentores, aposta que a falência múltipla dos órgãos da República, a anomia, é inevitável. Não só ele aposta. Aí nisso ele segue também nisso o ideário da extrema-direita. E quando isso acontecer, ou seja, a falência múltipla dos órgãos da República, isto é, quando acontecer a anomia, hipótese essa, a meu ver, que está no campo do possível, ainda ainda não esteja no campo do provável, pelo menos a curto prazo. Quando isso acontecer, Bolsonaro se apresentará como o único político capaz de liderar o sepultamento da Constituição de 1988 e para outorgar uma nova Constituição, que será, segundo os sonhos da extrema-direita, a Constituição mais reacionária de nossa história. Esse é o projeto, essa é a estratégia, e não de golpe ou de autogolpe ao modo das quarteladas. Ao meu ver, precisa ficar claro isso, Anderson. Eu convoco os ouvintes do Faixa Livre que meditem sobre esse ponto que eu trago aqui. Essa história de autogolpe é para manter os bolsonaristas excitados e o campo progressista chantageado, de modo a rebaixar os programas. É disso que se trata. Que eles caiam os bolsonaristas caiam nessa conversa fiada, tudo bem. Agora nós, é lamentável. Então eu repito aqui, a estratégia
é de apostar na anomia e de se apresentar como a única força capaz de sepultar a Constituição e outorgar uma outra, a mais reacionária da nossa história. Porque na anomia eles serão, junto com os militares, as únicas forças capazes de organizar, de dar vértebra, coluna vertebral à geleia geral, já que a esquerda insiste em ficar fora do jogo, porque insiste em tratar das questões periféricas e não fundamentais. E o que é que houve com os militares dos Carlos que simplesmente desapareceram depois do 7 de setembro? Para onde foi aquela turma, o general Braga Neto, o Augusto Heleno, o próprio Luiz Eduardo Ramos, que viviam defendendo as sandices do chefe do executivo? Anderson, a meu ver, é preciso que a gente faça uma distinção entre bolsonarismo e o assim chamado Partido Militar. São coisas diferentes, com dinamismos diferentes, interesses e objetivos diferentes. Bolsonaro, seguindo a cartilha de Trump e Bannon, quer se apresentar, como já disse, como uma solução para a falência múltipla dos órgãos da República. Deve-se a isso a sua política de criação de um estado permanente de tensão. O objetivo do partido dos militares, para usar a expressão, que não é boa, mas vamos lá, o objetivo deles é, no curto prazo, mais modesto. Eles querem tutelar a nação e não dirigir eles mesmos a nação. Eles aprenderam a lição da ditadura. Quem dirige a nação sofre o desgaste inerente a quem ocupa os cargos executivos. O que eles querem, uma vez aprendida a lição, é tutelar a nação, política e ideologicamente, mantendo sempre salvaguardados os seus interesses de casta privilegiada. Há uma aliança entre Bolsonaro e os militares, mas não há, pelo menos por enquanto, uma fusão entre esses dois projetos. A distinção dos projetos é a distinção dos projetos que explica, a meu ver, o relativo silêncio a que você fez referência. O relativo silêncio em que se encontram os militares desde a manifestação do Dia da Independência. Acho que isso prova que os projetos são distintos, né? Ainda que aliados. Se a plutocracia não terá qualquer constrangimento em oferecer em holocausto o bode na sala, que é Bolsonaro, ao meu ver, o mesmo vale para os militares. Luiz Carlos, o descrédito do Jair Bolsonaro é tamanho que o presidente brasileiro teve de entrar pela porta dos fundos no hotel onde ele se hospedou em Nova York para discursar na Assembleia Geral da ONU. Depois teve de comer pizza em pé, no meio da rua, porque os restaurantes da cidade estadunidense exigem que seus frequentadores apresentem a comprovação de que foram vacinados contra a Covid-19. O próprio primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, questionou se o ex-capitão havia sido imunizado e cobrou Jair Bolsonaro. Essa ideia de que o país virou pária internacional se amplia. Como é que essas posturas irresponsáveis do presidente da República podem prejudicar o Brasil no quadro internacional dos Carlos? Será que os tais investidores não percebem essa perda de credibilidade que o Bolsonaro provoca? O Bolsonaro é uma figura desprezada pelo establishment internacional. Como foi e continua sendo desprezado seu mentor, Donald Trump. Faz parte do trumpismo dar de ombros para esse desprezo. Também nisso, Bolsonaro segue seu mestre. A extrema-direita, de que fazem parte Trump e Bolsonaro, essa extrema-direita virou as costas para o establishment internacional. Eles estão apostando numa crise global de representação, que quando chegar a níveis irreversíveis, eles dão como inevitável esse fenômeno. Quando chegar a esse ponto, desse caminho sem volta, será criado um novo establishment internacional. Essa é a aposta da extrema-direita. Deve-se a esta avaliação o fato de eles raramente recuarem de suas posições. Nisso, Bolsonaro segue Trump também. Quanto à credibilidade e à confiança dos investidores, eles acabam se acertando.
por trás das assim chamadas crises de confiança, em geral não há nada que não seja o velho jogo das manobras especulativas dos mercados financeiros. A gente conhece esse jogo, né? Eles que são brancos, que se entendam. Eu queria tratar também com você, Luiz Carlos, dos tais atos da Terceira Via, que se deram no último dia 12, organizados por aqueles movimentos de direita que surgiram para pedir o impeachment da Dilma, o MBL, o Vem Pra Rua, contando com o apoio de alguns partidos como o PSDB, o Democratas e também o PDT e o PCdoB. O Ciro Gomes chegou a discursar para um grupo reduzido de pessoas em São Paulo. A avaliação geral é de que essa mobilização foi um fracasso, Luiz Carlos. Agora, a que você justifica essa falta de adesão aos atos dessa turma que quer furar a polarização Lula-Bolsonaro? Isso pode ter alguma relação com o descrédito da Operação Lava Jato, principal pilar desse pessoal que defendeu a deposição da ex-presidente Dilma lá em 2016? As manifestações do domingo seguinte ao Dia da Independência foram, sem dúvida, um fracasso de público, digamos assim. Vamos ver se as manifestações programadas para o próximo dia 2 de outubro, se elas conseguem colocar multidões nas ruas de modo a equilibrar um pouco o jogo, que até agora vem sendo vencido pelo bolsonarismo, né? Tem demonstrado mais poder de mobilização do que o campo progressista, né? Agora, quanto à assim chamada terceira via, isso é, nem Bolsonaro nem Lula, é preciso ver, Anderson, que há projetos de terceira via para os mais variados gostos, né? Há a terceira via fardada, do general Santos Cruz, talvez até do general Mourão. Há a terceira via da Faria Lima, que agora recebeu aí o auxílio luxuoso do morto-vivo Michel Temer, como há a terceira via que nasce no nosso campo, o campo progressista. Essas alternativas, seja a terceira via da direita, do centro ou da centro-esquerda, elas só chegarão no segundo turno caso Bolsonaro sucumba pelo caminho, não é? Já que, ao que tudo indica, tendo em vista aí o quadro de hoje, Lula é o favorito a estar no segundo turno. Precisa saber, então, quem seria o adversário de Lula. E o adversário de Lula, portanto, só acontecerá no segundo turno se Bolsonaro sucumbir pelo caminho. E essa notícia de que o PDT teria convidado o apresentador José Luiz da Atena para compor a chapa do Ciro Gomes à presidência no ano que vem, Luiz Carlos. Isso de alguma forma desagrega apoios que o pedetista vinha tentando construir nos últimos tempos? Seria uma estratégia acertada do Ciro Gomes? Anderson da Atena parece ser um ativo de peso para o jogo eleitoral de 2022, né? Ele vem sendo convidado por diversos partidos, segundo ele mesmo disse, para disputar o cargo que ele quiser, né? Então, realmente, ele está aí com uma cotação elevada no mercado eleitoral. Ele já foi convidado até mesmo por Guilherme Boulos para ser seu vice na disputa para o governo de São Paulo. E agora temos o conhecimento do convite que lhe fez o PDT para ser o vice de Ciro, né? Eu acredito que Boulos e Ciro erram feio ao se deixar seduzir pelo canto de sereia da popularidade de um tipo como da Atena. Da Atena e o bolsonarismo, não tenho dúvida quanto a isso, têm uma alma semelhante. Eu fiz a campanha de Ciro em 2018 e pretendo repetir a dose em 2022. Com da Atena na chapa de Ciro, eu declaro aqui aos meus amigos do Faixa Livre de que o Ciro não terá o meu apoio, porque eu não posso apoiar uma chapa da qual faça parte uma figura como o da Atena. Não só ele e o que ele representa, qualquer um outro como ele já torna o voto em Ciro impossível, né? Seria lamentável, porque Ciro vem sendo, segundo eu penso, o único político de ponta a se empenhar para a superação da alienação na qual se encontra o povo brasileiro.
A alienação política do povo faz com que ele não perceba o povo faz com que ele não perceba o sentido do ataque que está em curso. Nós estamos sofrendo o maior ataque contra os nossos interesses nacionais, populares e democráticos. E esse ataque não tem encontrado contradição, resistência, porque o povo ignora o ataque e o sentido do ataque. E as forças do campo progressista, à exceção de Ciro, pouco têm feito para alertar o povo quanto à natureza desse ataque. Então seria lamentável o Ciro jogar tudo isso fora com apoio da Datena, né? Então vamos ver aí como é que essa notícia se confirma ou não. Eu lamento muito. Agora, Luiz Carlos, no início do ano que vem, caso essa burguesia que comanda o país perceba a impossibilidade de se superar a polarização Lula-Bolsonaro, você acredita que o Arthur Lira possa colocar em pauta o impeachment do ex-capitão em uma tentativa de se criar um fato novo, com o Mourão na presidência na época das eleições, para emplacar a tal da terceira via? Não me parece haver nenhuma possibilidade de se sair dessa disputa entre o petista e o atual presidente, Luiz, caso não haja um episódio excepcional como esse. O que faz o processo de impeachment andar, sabemos todos, né, Anderson? É a pressão das ruas, né? Ora, vamos pegar aí as pesquisas, as últimas pesquisas aí de opinião, né? Se a gente somar os índices de ótimo e bom com regular na avaliação de Bolsonaro, chega-se a números próximos aos da rejeição de Bolsonaro. Então, a rejeição, o ruim e péssimo, de um lado, frente à soma de regular com bom e ótimo, dá uma coisa ali, então 55% a 45%. Com um quadro como esse, não há impeachment. Enquanto perdurar um quadro como esse, o impeachment não avança. Agora, acrescenta-se a isso o fato, é bom lembrar, que muitos adversários de Bolsonaro preferem vê-lo fraco, mas vivo. Em 2022, preferem vê-lo fraco e vivo do que alijado do jogo. Né? A manutenção da polarização Lula e Bolsonaro é o sonho dourado, tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Fato esse que dificulta o encaminhamento do impeachment. Luiz Carlos de Oliveira e Silva, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também meu forte abraço. Sou eu quem agradece, Anderson, pela oportunidade de contribuir mais uma vez com Faixa Livre, essa trincheira de defesa dos nossos interesses, dos nossos melhores interesses nacionais, populares e democráticos. Um abraço a todas e a todos e até a próxima oportunidade. Conversamos aqui com o professor de filosofia Luiz Carlos de Oliveira e Silva. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41.
Repetindo, o CNPJ da AFB-NDS é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFB-NDS do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Eu aproveito aqui esse tempinho que me resta para retomar a leitura dos recados que vocês ouvintes encaminham aqui para a gente, pelo nosso site, pelo nosso e-mail, pelas nossas redes sociais. Eu começo aqui com elogios. A Mirtes Cohen, pelo YouTube. Bom dia, Faixa Livre. Um grande programa na mídia corporativa, uma das exceções. Parabéns pelo seu conteúdo informativo e seus posicionamentos. Muito obrigado, Mirtes. Muito obrigado pelo teu recado, pela sua audiência de sempre aqui para o nosso programa. E ela volta aqui a participar dizendo o seguinte, É muito bom escutar o Nildo. Se pudéssemos elegê-lo presidente da nossa república, seria uma vitória fabulosa. Pois é, Mirtes, eu concordo com você. O Nildo é uma grande figura do nosso cenário político. Ele até concorreu nas últimas eleições, se eu não estou enganado, nas prévias do PSOL. Acabou não sendo escolhido pelo partido, mas de fato ele é uma figura muito importante e um quadro muito bom do nosso cenário político, né, Mirtes? Muito obrigado pelo teu recado, pela tua participação mais uma vez, Mirtes. Agora, o Gabriel de Brasipina, nosso ouvinte histórico aqui, participa pelo Facebook dizendo o seguinte: Bom dia. Um dos filhos de Bolsonaro recebeu uma deputada de extrema-direita alemã, cujo passado de sua família é ligado ao nazismo e antissemitismo. Esta é a ideologia deste governo. É verdade, Gabriel, muito bem lembrado. Esse episódio que aconteceu muito tempo atrás, esses recados aqui ainda são do mês de julho, tenho muita coisa aqui acumulada nas minhas mãos, mas você tem toda a razão, Gabriel. Essa família Bolsonaro se envolve com figuras nefastas da política mundial, Gabriel. Eu te agradeço demais o seu recado, tá bom? A Mirtes volta a participar aqui, Chamar o boicote de Cuba de banditismo político é apropriadíssimo. Banditismo político e econômico internacional imposto pelos Estados Unidos. É verdade, Mirtes. Mais uma vez, o imperialismo tenta se colocar aqui diante de Cuba, não é? Muito obrigado pela tua avaliação e pelo teu recado, tá bom, Mirtes? Agora aqui, o Marcos MF pelo YouTube, ele vem aqui com uma posição polêmica. Olha o que ele diz, A única solução é armar o povo, camaradas. E não adianta criar doutrina militar. Tem que devolver as armas ao povo, criar outras formas de defesa nacional. Não dá para deixar as armas nas mãos de um exército do Estado, porque ele é capturado pela burguesia, que logo monopoliza as armas e dominará tudo na força. Então, Marcos, essa ideia da gente armar a população, resolver tudo na força, eu não acho muito correto não, hein? A arma que nós temos é a educação, é politizar o povo brasileiro. Essa é a grande arma que nós temos. Algo que os governos do PT, infelizmente, não fizeram durante os 13 anos que estiveram lá no Palácio do Planalto. Eles esqueceram a base, não apostaram na politização do povo brasileiro. E o resultado é esse que nós temos aí, não é, meu amigo? Infelizmente, o bolsonarismo ocupou esse espaço que o Partido dos Trabalhadores deixou vago. Mas, mais uma vez, Marcos, eu discordo da tua opinião de que a solução é armar o povo. Mas, de toda forma, eu agradeço o teu recado, tá bom, meu amigo? Já o Alfredo Teixeira aqui, nos incentiva. Vamos, faixa! Obrigado pelo teu recado, Alfredo, pela tua audiência. A Andréia Graziani, pelo nosso site, na entrevista que nós fizemos com o advogado Luiz Eloy Terena, ela diz: o que fazem com os indígenas é desumano. Não há razão para tanta maldade com os povos originais do país. Você tem toda a razão, Andréia. Essas atitudes do governo Bolsonaro, apoiados pelo Congresso, e que agora parecem contar com a anuência do Judiciário, são lamentáveis. A gente espera que o Supremo Tribunal Federal combata esse marco temporal que está sendo discutido lá na Suprema Corte. Eu agradeço o teu recado e a tua importante observação, tá bom, Andréia? E lembrando aos ouvintes que queiram entrar em contato conosco aqui no programa, podem enviar as suas mensagens pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, pelo nosso e-mail, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br,
pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, ou pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o vice-diretor cultural da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, e diretor do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, o CNTRC, Cláudio Oliveira. Cláudio Oliveira, bom dia. Bom dia Anderson, bom dia amigos do programa Faixa Livre. É com muito prazer que eu estou aqui novamente com vocês. Um abraço a todos. Cláudio, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Cláudio, o presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, esteve na última semana participando de uma audiência pública na Câmara dos Deputados para tratar sobre uma série de temas, em especial desses constantes aumentos dos preços dos combustíveis no país por conta dessa política de preços irresponsável adotada pela estatal durante a gestão Bolsonaro. Sobre essa questão, o militar atendeu, como era de se esperar, àquele discurso do governo e saiu pela tangente, argumentando que a Petrobras não repassa oscilações pontuais dos preços internacionais do petróleo para o valor dos derivados no Brasil. Uma mentira deslavada. Já são pelo menos 6 semanas seguidas de alta nos preços da gasolina nas refinarias. Na bomba, o valor do litro do combustível já ultrapassa R$ 7,00 em muitas cidades. Primeiro, Cláudio, como é que você viu as declarações do Joaquim Silvio Luna nessa audiência que ele participou na Câmara dos Deputados? Olha, Anderson, é lamentável, tá? A palavra correta é essa, é lamentável a atuação do general Silvio Luna, né? Ele foi chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, né? Ministro da Defesa do Brasil. Nós tínhamos grande esperança de que, com a entrada dele, as coisas se modificassem lá na Petrobras, tá certo? O presidente Bolsonaro tirou o Castelo Branco e colocou esse general, né? E a gente tinha expectativa de que as coisas fossem mudar, e não aconteceu nada. Pelo contrário, ele entrou lá e assumiu e passou a fazer tudo a mesma coisa que o Castelo Branco estava fazendo, quer dizer... Trocou 6 por meia dúzia, tá certo? E foi para essa audiência aí, essa entrevista, né? Contando em verdades. É uma vergonha. Como é que a pessoa faz uma coisa dessa, né? Olha, Anderson, nós tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade junto com os caminhoneiros, né, de falar diretamente com ele. E colocamos todas as posições, oferecemos a proposta de política de preço mais adequada para a Petrobras, né, e para o Brasil, né? Essa política de preço que a Petrobras adota prejudica a própria Petrobras, Anderson. Eu tenho ouvido aí muitas pessoas falando que a política de preço está sendo usada para remunerar melhor os acionistas da Petrobras. Não é verdade isso também, não. Essa política de preço prejudica a própria Petrobras. É de preço de paridade de importação. Eu vejo muita gente falando incorretamente preço de paridade internacional. Não, se fosse preço internacional, estava ótimo, sabe? Mas é preço de paridade de importação, é outra coisa, pior ainda. Se a Petrobras utilizasse o que nós propusemos lá, foi preço de paridade de exportação, aí sim é um preço de paridade internacional, que é o que é usado pelo agronegócio brasileiro na venda de soja, de trigo, de carne, né? Também utilizado pela Vale para fornecer seu minério para siderúrgicas brasileiras. É um preço de paridade de exportação. Agora, esse preço de paridade de importação, Anderson, ele só beneficia as refinarias lá no exterior e os importadores, os traders aqui no Brasil. A Petrobras, com essa política de preço, ela perde de 25% a 30% do seu mercado interno, né? Ou seja, ela aumenta o preço em 10%, 15% e perde 25% a 30% do mercado. Que negócio é esse? Esse negócio dá prejuízo para eles mesmos, né? E ninguém contradiz isso,
não é? Nós fazemos colocações, a própria Petrobras não tem explicação para isso, não tem justificativa para essa política de preço, né? E foi lá o general para ser questionado, né? Ele não respondeu nada praticamente, né? Ele falou o que ele quis e falou inverdades, né? Uma delas é de que o preço na refinaria é de R$2. Aí, se você olhar lá no site da ANP, está lá o preço de paridade de importação que está sendo cobrado nas refinarias, que varia entre R$ 2,70 e R$ 2,90. E ele disse que é R$2. Mas por que ele está contando? Não disse qual é a fonte, de onde que tirou esse dinheiro, né? E disse que a Petrobras está gastando fortunas com tributos, né, no Brasil, etc. Tal. Petrobras gasta hoje muito menos tributo no Brasil do que gastava em 2014, 2013, sabe? O fato que existe, que querem esconder, é que não só a política de preço é absurda, né? Como a contribuição tributária que a Petrobras dá na exploração de petróleo no Brasil é absurdamente pequena, né? E ela é reduzida porque foram dados diversos incentivos, principalmente incentivos. Ela já era reduzida, né? Mas em 2010, quando se criou a seção onerosa, deu-se isenção de participação especial na exploração do petróleo na seção onerosa. Mas isso foi feito para capitalizar a Petrobras, para que ela fizesse os investimentos, né? Pois bem, hoje não se é feito investimento nenhum, porque naquela época os investimentos eram entre 40 e 50 bilhões por ano. Hoje, eles investem menos de 8 bilhões de dólares, né? Dólares, eu estou falando de dólares. Investe menos de 8 bilhões, que é para manter só as coisas, né? E com benefício desse, de isenção, de participação especial, que o Anderson, só isso aí, lá no Campo de Búzios, representa cerca de 8 a 9 bilhões de dólares por ano, que está deixando de ser arrecadado. Esse sim, esse está indo para os acionistas da Petrobras, tá? Esse que devia ir para o povo brasileiro, que é o dono do petróleo, né? Então, tem sempre de lembrar que a Petrobras é uma concessionária, ela tem uma concessão de exploração. O dono do petróleo é o povo brasileiro. Essa concessão pode ser revista e tem de ser revista. Esse negócio da Petrobras pagar pouco imposto, e aqui no Brasil a exploração do petróleo está sendo feita, né, com muito pouca participação governamental, participação do povo na receita do petróleo, isso tem de ser modificado. Tá? Para você imaginar, na Noruega, por exemplo, né, 80% da renda do petróleo fica lá com o Estado norueguês. Aqui no Brasil, fica menos de 40%, Anderson. Essa que é a verdade. Então, 40% da receita está indo embora. Deveria ficar aqui nos cofres dos municípios, dos estados e da União do Brasil, para o bem dos brasileiros. Isso aí, Anderson, por ano, representa mais de 250 bilhões de reais, tá? Então essa série de problemas de orçamento que nós temos seriam resolvidos se esse assunto fosse encarado de maneira séria com que deve ser resolvido, tá? É isso que está faltando, né? E o general sabe disso, porque nós falamos isso tudo na frente dele e na frente dos diretores, tá? E ele vai lá para uma audiência pública e faz um papel daquele. Tá? Então, é preciso comunicar à nação brasileira dessas verdades. É isso que está faltando, tá bom? Curioso, Cláudio, é que até o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o aumento de preços praticado pela Petrobras ocorre de forma mais rápida do que em outros países e que essa elevação das commodities tem afetado diretamente os índices de inflação no país. Só nos últimos 12 meses, o acumulado do IPCA chegou a 9,68%, muito acima do centro da meta estipulada pelo governo federal, que era de 3,75%. A impressão que dá, Cláudio, é que dentro da própria gestão Bolsonaro há uma bateção de cabeça. Sem dúvida, Anderson, isso aí parece aquela história do Roto falando do esfarrapado, né? Outro dia eu escrevi um artigo falando que o general Silvio Luna está parecendo aquela história da porca, né, que senta em cima do próprio toucinho e fica falando do toucinho das outras porcas, entendeu?
Ora, esse Campos Neto, lá do Banco Central, ele vem dizer que os reajustes estão sendo feitos mais rápidos, né? A grande influência nesses reajustes está no câmbio, né? No câmbio aqui do Brasil, do real para o dólar, né? Que é responsabilidade lá do Banco Central. Ele não falou de quanto que esse câmbio variou e tem variado, né? Nos últimos tempos, né? Aqui no Brasil, no último ano, né? E isso é responsabilidade dele fazer o controle. Ele jogou a culpa da inflação para o preço do combustível, porque está amarrado lá com o câmbio, que é responsabilidade dele. Se ele abaixar o câmbio, o preço do combustível não teria aumentado isso tudo, né? Então, é a velha história do roto falando do esfarrapado, né? É a briga dentro do próprio governo, né? Para que nenhum deles resolve o problema, o problema de cada um, né? Cada um tem de estar resolvendo a sua situação, né? E não estão. Nenhum deles cumpre e bota a culpa, aponta o dedo pro outro. É muito estranho isso, né? Algo que chama muito a atenção, Cláudio, é que o Jair Bolsonaro segue sustentando o discurso falacioso de que o preço dos combustíveis está alto por conta dos impostos estaduais, em especial o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Só que 20 governadores, incluindo aliados do ex-capitão, assinaram uma carta em que defendem que a elevação do preço dos combustíveis nos últimos 12 meses não foi causada pelo ICMS. Enquanto a gasolina subiu 40% no período, segundo esse grupo, o tributo não sofreu aumento. Será que o Bolsonaro ainda não percebeu que ninguém acredita mais nessa ladainha de jogar a culpa nos estados pela elevação do valor dos combustíveis, Cláudio? Ninguém mais engole esse discurso. De fato, Anderson, essa é mais uma demagogia barata, né, que o governo está fazendo em cima desse assunto. O problema do preço de combustível no Brasil tem 3 pontos principais. Tá? O primeiro é o preço na refinaria, a política de preço da Petrobras. Tá? O outro são os cartéis que existem no Brasil e que precisam ser atacados, e que a gente não vê nenhuma atitude efetiva para acabar com os cartéis no Brasil. Cartéis que existem lá na revenda, nos postos de gasolina, e agora com a venda da BR Distribuidora, está ocorrendo também formação de cartéis na distribuição. A própria ANP já tem verificado isso aí, não é? Por incrível que pareça, nós temos cartel para todos os lados e não se toma providência. Ministério Público não toma providência, ninguém toma providência, não tem quem vá acompanhar isso, né? E o terceiro ponto é realmente a elevada carga tributária que existe sobre os combustíveis no Brasil. Mas isso já vem há muitos anos, há décadas, né? O que não é válido é o governo dizer: vou eliminar a minha parcela, né, de impostos federais nos combustíveis, e querer que os estados façam o mesmo com o CMS, né? Ocorre que os impostos federais nos combustíveis representam menos de 2% da arrecadação da União. Agora, o ICMS representa mais de 20% da arrecadação dos estados. E isso já existe aí há décadas, né? Você não pode, de repente, querer que o Estado venha eliminar um imposto desse, ele não vai ter recurso para atender as coisas mais básicas, como educação, saúde, segurança, né? Isso não pode ser eliminado sem ter uma substituição, né? Então, por isso é que nós fizemos uma proposta de política de preço que foi entregue para eles lá. O Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Carga, né, fez uma proposta na qual fica colocado que pode ser feita uma taxação na exportação de petróleo cru, que é para aumentar a arrecadação brasileira na exploração do petróleo, né, e esses recursos aí dessa taxação ser usado para compensar os estados para reduzirem o imposto no combustível. Aí sim seria possível de se fazer, aí sim é uma coisa prática verdadeira, né? Mas o que parece é que eles não querem prejudicar as empresas estrangeiras que estão aqui explorando petróleo no Brasil, e muito menos a Petrobras, né? E principalmente a Shell, que é a grande beneficiária disso tudo, né? Então, meu amigo, aí nós vamos ter de lutar contra essas pessoas aí, né?
contra essa força, esse poder todo que vai contra tudo, né? E que parece que o Brasil não tem soberania para decidir as suas questões. Então, um país que não consegue ser soberano dentro das suas próprias riquezas, né? Ele não consegue se desenvolver. É impossível, tá? Dessa forma e com tanta força contrária que existe aqui dentro do Brasil, trabalhando pessoas que têm na carteira de identidade escrito que são brasileiros, mas que na verdade, né, efetivamente eles trabalham para terceiros, para outros interesses, né? Então, assim, nós vamos nos consumindo aqui no país, né? E o país vai ficando sempre mais escravo do capital estrangeiro. Agora, Cláudio, eu te confesso que me causou espanto a informação que veio à tona após um levantamento do pessoal do Sindipetro de que o presidente da Petrobras recebe um salário mensal superior a R$200 mil. Esse valor, que por si só já seria completamente fora da realidade brasileira, se torna ainda mais indecente em um momento de crise econômica que só se agrava. Você vê alguma justificativa para esse valor exorbitante do salário do presidente da Petrobras, Cláudio, por mais que ela seja a maior estatal do país? Anderson, para ser sincero com você, eu acho que esse assunto aí vem à tona, né, para tirar da pauta aquilo que realmente importa, aquilo que realmente é importante no que diz respeito à Petrobras hoje em dia, entendeu? Esse assunto de salário do presidente, dos diretores também, né? Poderia levantar lá dos diretores, né? Tá certo? Vem para tirar da pauta o que é fundamental, que é a política de preço da Petrobras, não é? E a contribuição tributária que a Petrobras dá para o Brasil. Esses são os dois temas principais, tá? Aí entram com o negócio de salário do presidente da empresa, né? Para desviar o assunto, para desviar a conversa, né? Ora, esse salário está aí há quanto tempo? É o mesmo salário que o Castelo Branco tem, ninguém falou nada. Por quê? Porque entrou um general lá? Não sei. Tá? Ele entrou lá e já pegou aquilo pronto. Não foi ele que aprontou, que fez aquilo não. Tá? E é um salário compatível com outras petroleiras. Não adianta, o salário é alto sim, mas é compatível. Tá entendendo? Então, essa discussão, Anderson, me desculpe, mas me parece que é para desviar a atenção do que realmente interessa, tá? E o que realmente interessa é essa política de preço absurda para a qual a Petrobras não tem resposta, ninguém na Petrobras tem resposta, né? E a baixa contribuição que a empresa dá para a sociedade brasileira, não só a Petrobras, mas como todas as outras petroleiras que estão aí, explorando petróleo com total isenção, né? Isso é que não pode continuar. A gente ceder os nossos recursos naturais e sem que fique nada para a nação brasileira. Tudo é levado para fora e lá fora que é aproveitado. Quer dizer, o Brasil é o que todo mundo quer, né? Sempre ser um eterno fornecedor de alimento e matéria-prima baratinha para eles se desenvolverem, tá? Nós temos de aprender a potencializar as nossas riquezas. Foi o que sempre Getúlio Vargas colocou e que está lá na carta testamento dele, né? É a potencialização de nossas riquezas. É isso que nós temos de fazer e não estamos fazendo. Estamos entregando as nossas riquezas de graça. Isso é um absurdo, isso tem de ser modificado urgentemente. Agora, salário é uma coisa secundária, tá? E eu prefiro não perder tempo com isso, sabe? Vocês lá na EPET, Cláudio, chegaram a discutir o que pode ser feito pela associação nesse cenário de alta constante dos combustíveis em função dessa política de paridade de importação adotada pela Petrobras. A diretoria da EPET chegou a discutir as medidas que podem ser tomadas. Anderson, olha, a direção da EPET, a administração da EPET já, essa questão da discussão do que ocorre na Petrobras, isso é constante lá dentro da direção da EPET, tá? Nós todos lá estamos sempre escrevendo artigos, publicando artigos de terceiros, e divulgando, e brigando, e participando de audiências públicas, de entrevistas e tudo mais, em defesa da Petrobras. Tudo aí que eu estou falando aqui está lá nas páginas da EPET, né, para todo mundo, para quem quiser ver, e já anos e anos seguidos que a gente vem falando a mesma coisa, tá? E não acontece nada.
Ninguém da mídia importante aqui no Brasil olha para isso, divulga o que nós falamos. Infelizmente é assim, não é? E a gente tem lutado sempre, né? Recentemente eu publiquei um livro, né? Que é a Segunda Privataria, né? E no lançamento, né, desse livro foi reunidos lá diversas pessoas importantes, né, da comunidade brasileira, sabe? E esse livro serviu de base, né, para que o deputado Paulo Ramos, entende, entrasse com um requerimento de uma CPI na Petrobras. Então, eu digo para você, hoje, o que eu vejo, a única forma que talvez a gente consiga solucionar essas coisas, esses problemas que estão acontecendo na Petrobras e no Brasil, que esse é um problema que transcende a própria empresa Petrobras, isso envolve o Brasil todo e todos os brasileiros, tá? Então, é realmente a criação de uma CPI na Petrobras para levantar tudo que está sendo feito, a vendas dos ativos da empresa. Olha lá quantos artigos tem lá dentro da IPET, analisando essa venda, mostrando as perdas que a Petrobras está tendo com isso, e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Quando você vê, está tendo apoio de diversos órgãos, como Tribunal de Contas, CAD, Supremo Tribunal. Só uma CPI pode, se for bem dirigida também, tem essa também. A CPI tem de ser muito bem dirigida, tá? Pode alcançar e resolver esses problemas, viu, Anderson? Eu não vejo outra alternativa hoje para todos os problemas que vem sofrendo a Petrobras, mas e seus reflexos em todo o Brasil, em todo o país, entendeu? Essa questão do petróleo no mundo inteiro sempre foi crucial, né? E não é diferente aqui para a gente, tá? Então, depois da descoberta do pré-sal aqui, o interesse internacional pelas nossas reservas cresceu enormemente, sabe? Então, a partir daí, a Petrobras começou a ser atacada, sempre foi atacada, né? Pela sua atuação aqui no Brasil, mas depois da descoberta do pré-sal, isso se exacerbou, esse ataque, sabe? E hoje, ou a gente consegue, através de uma CPI, levantar todos os problemas e tentar reverter isso aí, ou então eu vejo com muita dificuldade, né, que se consiga fazer alguma coisa, já que todo governo está empenhado em acabar com a Petrobras, né? Todo governo. Então, se olha lá, Ministério de Minas e Energia, Ministério de Infraestrutura, o Conselho de Administração da Petrobras, a direção da Petrobras, todos eles estão trabalhando para acabar com a empresa, né? Eu sempre falo, lembro, a receita líquida da Petrobras entre 2010 e 2014 sempre foi acima de 144 bilhões de dólares. 140 bilhões de dólares. Tá? Em 2014 ela foi de 144 bilhões de dólares. Em 2020 essa receita caiu para 54 bilhões de dólares, ou seja, a empresa perdeu 90 bilhões de dólares de receita, Anderson, e ninguém falou nada. 90 bilhões de dólares é mais que o produto interno bruto da maioria dos países do mundo. E essa empresa foi reduzida dessa forma e ninguém questionou nada, tá certo? Ela não paga paga pouquíssimo contribuição para a nação brasileira e com o resultado que dá, entrega para seus acionistas, principalmente os estrangeiros, e ninguém fala nada, Anderson. Isso aqui é impossível, isso aqui é terrível o que está acontecendo, tá certo? Então, meu amigo, o que eu vejo, né, e acredito que o pessoal lá, a direção da IPET também entende isso, que a única forma, ou a melhor forma, ou a única forma mesmo da gente tentar hoje conseguir alguma coisa de efeito lá na Petrobras, seria uma CPI para investigar vendas de ativo, política de preço e tudo mais que acontece lá. Cláudio, eu queria repercutir com você também um artigo publicado recentemente pelos economistas Adriano Pires, Luana Furtado e Gabriel Pessoa, do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, onde eles falaram sobre os custos da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, construída durante os governos do PT.
Segundo eles, foram gastos 18,4 bilhões de dólares na obra da refinaria, que se tornou emblemática e teria se mostrado um desastre financeiro. Eu gostaria que você falasse um pouco, Cláudio, sobre esse caso da Abreu e Lima, lá em Pernambuco. Você concorda com essa análise de que a construção da refinaria teria sido desastrosa para o país? Anderson, é o seguinte, as perdas, né, com investimentos, né, durante o período do governo do PT na administração da Petrobras foram todas registradas nos impérmites que foram feitos no balanço dos exercícios de 2014 e 2015. O valor total dessas baixas, né, que foram dadas no balanço somaram cerca de 20 bilhões de dólares. Tá? Então, geralmente, quando eles colocam esses números aí, e principalmente se tratando aí desse cidadão aí, tal de Adriano Pires, né? Que é um cara que, não sei, ele tem uma reputação não muito boa nessa área, tá? Então, é difícil da gente aceitar, já que eles não colocam detalhe nenhum, tá? Então, tudo que deu perda no balanço da Petrobras foi registrado pelos impairments de 2014, nos balanços de 2014 e 2015, e que somam em torno de 20 bilhões de dólares, tá? Foram as baixas que foram dadas no balanço. Já ouvi números estapafúrdios, tá? Enormes colocados, mas se existe isso é porque então o balanço da empresa está errado. Teria de corrigir o balanço da empresa. Já ouvi até de presidente da Petrobras falando asneira, dizendo que os ativos da Petrobras, tá, não tinham valor nenhum. Então ele estava ele mesmo dizendo que o balanço da empresa está completamente. Então eu penso que assim, números jogados dessa forma aí, eu não posso aceitar. Eu tenho de saber o conjunto dos dados, né? E se os impairments já foram feitos. Se os impairments foram feitos, as baixas já foram dadas, tá? E o balanço já registra as perdas que ocorreram. Tá entendendo? Então, começa a soltar número assim, esparso, tá? Isso não dá para dar um entendimento, não. Isso é só para criar confusão. Eu queria encerrar, Cláudio, te questionando a respeito do que foi debatido no Encontro Nacional dos Caminhoneiros Autônomos e Seletistas, realizado no último sábado em Brasília. Eu vi que na pauta de discussões havia temas como a defesa da constitucionalidade do piso mínimo para o frete, também esse preço de paridade de importação adotado pela Petrobras. O que foi discutido nesse encontro? Quem participou dele? Quais as resoluções que foram adotadas pela categoria, Cláudio? Esse encontro foi patrocinado por 3 fortes organizações, né, dos caminhoneiros autônomos e seletistas, né, e que são a CNTTL, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística, né, a Abrava, que é a Associação Brasileira de Transporte, de transporte em veículos automotores, né? E do Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, ao qual eu faço parte, né? Eu sou um dos diretores, né? Por isso eu participei no sábado, agora, no dia 18, lá em Brasília, né? Desse encontro nacional de caminhoneiros, e o principal objetivo era de trabalhar no sentido de unificar a pauta de reivindicações dos caminhoneiros, tá? Fugindo de aspectos político-ideológicos, evidentemente, entendeu? Então, a pauta totalmente voltada só para os interesses dos caminhoneiros autônomos e seletistas, né? E realmente assim foi feito, quer dizer, os assuntos discutidos lá se diziam respeito diretamente aos interesses dos caminhoneiros, entre eles isso que você estava falando aí, né? Esse piso mínimo de frete, né?
cuja constitucionalidade está hoje em análise lá no Supremo Tribunal Federal. Mas é um assunto que realmente, no meu modo de entender, né, é de total direito dos caminhoneiros. Para mim, o piso mínimo de frete tem mesma razão de ser da existência do salário mínimo no próprio país, tá certo? É a necessidade de ter uma intervenção do governo para que não haja a exploração do homem pelo homem, o homem escravizando o homem, tá certo? Porque se deixam as coisas soltas, por exemplo, se a gente não tivesse um salário mínimo, apesar do salário mínimo não cobrir as necessidades efetivas, né, do trabalhador brasileiro, né, mas pelo menos impede que algumas pessoas tentem explorá-lo ao máximo, né? Se não existisse salário mínimo, provavelmente teria muita gente hoje, principalmente com essa situação de pandemia, trabalhando aí para ganhar metade do salário mínimo, até menos do que isso. Tá? O salário mínimo é que garante isso. A mesma coisa acontece com o caminhoneiro autônomo quando a gente fala em piso mínimo de frete, porque o caminhoneiro está sendo explorado ao absurdo nesse assunto. São feitos leilões para entregar a carga cada vez ao preço mais baixo. E muitas vezes o caminhoneiro assume compromissos que não pode nem cumprir. Trabalha, paga para trabalhar. Está entendendo? Isso está errado. E precisa realmente da intervenção do governo, né? E outros temas importantes, como, por exemplo, a própria aposentadoria do caminhoneiro, né? Até o governo Fernando Henrique, o caminhoneiro tinha o direito à aposentadoria especial. Isso foi extinto lá no governo Fernando Henrique, eu não sei nem bem porquê, né? Mas isso tem de voltar. E mesmo também a garantia de aposentadoria do caminhoneiro, porque muitas vezes aqueles que têm de recolher o INSS do caminhoneiro não fazem isso. E quando o caminhoneiro pensa que já está com direito de aposentadoria, ele vai ver lá no INSS e vê que o recurso não foi recolhido e ele perde o direito, né? Então hoje a gente tem dezenas de milhares de caminhoneiros em condição de aposentar e que não conseguem obter esse benefício, tá? Então esse é um assunto realmente que tem de ser analisado, né? E aí, em assuntos que dizem, por exemplo, respeito à Petrobras, está lá na pauta dos caminhoneiros a questão da política de preço da Petrobras, o fim do PPI, do preço de paridade de importação. É uma das pautas que já está há bastante tempo, pelo menos, no Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Carga, tá? E lá, agora, nessa reunião lá do último dia 18, foi incluído na pauta a necessidade de se trabalhar por uma CPI na Petrobras, que é o que estávamos falando agora há pouco, tá? Os caminhoneiros já reconhecem essa necessidade. É imperioso que se faça hoje uma CPI na Petrobras. E isso já está dentro da pauta dos caminhoneiros, tá? Porque eles sabem que tudo isso vai refletir também na vida do próprio caminhoneiro, de todo brasileiro e principalmente do caminhoneiro, tá, Antônio? Outro projeto importante que existe lá é o projeto chamado de Projeto BR do Mar, que é um projeto que o governo colocou para desenvolver o transporte de cabotagem no Brasil. O caminhoneiro, ele não é contra o desenvolvimento do Brasil, né, e das modalidades, mas ele quer que essas coisas sejam feitas dentro de ordem, entendeu? Antes, as coisas têm de ser analisadas, os efeitos, né, econômicos, sociais de cada projeto, isso tem de ser analisado. Esse projeto ele passou na Câmara sem nenhuma análise, sem nenhuma audiência pública, nada foi discutido. Então, as coisas estão muito erradas aí, tá certo? O que ocorreu, e eu tive até a oportunidade de falar isso lá com os caminhoneiros, né, é que depois da paralisação de 2018, todos começaram, e olha, te digo, aquela paralisação de 2018 não foi uma coisa promovida pelo caminhoneiro autônomo, isso foi puxado muito mais pelo pessoal do agronegócio, né, e pelas transportadoras, mas que no fim atribuíram a responsabilidade toda ao caminhoneiro autônomo, né, e diante do problema todo gerado, né, com a paralisação no transporte rodoviário, o governo entendeu, então, de tirar das gavetas todos os projetos que existiam lá
para substituir o transporte rodoviário de carga, né, por outras modalidades, né, pelo transporte fluvial, transporte ferroviário e o transporte de cabotagem, né, onde se insere esse projeto do BR do Mar, tá certo? Então, veja bem, o Brasil se desenvolveu através de rodovias. Isso foi uma opção do governo brasileiro. Isso incentivou a centenas de milhares de pessoas empreendedoras que pautassem a sua vida pelo transporte rodoviário. Não é? Então, hoje, essas pessoas que estão aí já com idade avançada não têm aposentadoria e também não têm outra opção de emprego. A atividade que eles conhecem é essa do transporte rodoviário. Não é? Então, você não pode vir com uma outra modalidade e tentar com isso acabar com essa atividade sem isso ser discutido, sem haver alguma compensação, para que isso possa ser uma fase de transição dessas modalidades, entendeu? Por outro lado, tem de haver uma paridade de arma, quer dizer, tem de ser coisa competitiva. Eles colocam aí um projeto BR do Mar, estabelece que, primeiro, eles não dão respeito nenhum, como sempre, né? As coisas aqui no Brasil, quer dizer, esses navios, né, poderiam ser feitos. O Brasil tem estrutura naval para construir esses navios, mas logo vem a ideia de se construir fora. Na China é muito mais barato. Pois bem, se fizerem isso, na minha opinião, também tem de ser dado ao motorista autônomo a possibilidade de importar veículos sem imposto, para ser competitivo com os outros, né? Tá certo? Para ter igualdade com os outros, né? Da mesma forma, o combustível que é utilizado no navio de cabotagem, que é o bunker, né? Ele é um preço que não é o mesmo preço de paridade de importação que o caminhoneiro tem que pagar no diesel. Então, isso tem de ser analisado também, teria de ser modificado, né? Mas o mais importante, entendeu? Antes que eu veja, é quando você faz um projeto desse e não se preocupa em utilizar a estrutura do país para fabricar isso aí. Eu não sei se você sabe que lá nos Estados Unidos existe uma lei que se chama Jones Act. Jones Act. Entra aí no Google e vocês vão ver o que é o Jones Act. É uma lei de 1920 que os americanos estavam saindo da Primeira Guerra e, para incentivar a construção naval lá nos Estados Unidos, eles criaram essa lei que ficou chamada como Jones Act, em 1920. A lei estabelece o seguinte: todo navio mercante americano tem de ser projetado por empresa americana, construído por empresa americana, por aço produzido por siderúrgica americana, ele tem de ser operado por americanos e a manutenção tem de ser feita por empresas americanas. Tá? Isso foi em 1920 e está até hoje valendo. Tá? O ano passado, 2020, né, foi comemorado 100 anos desse Jones Act, né? E os senadores americanos mostraram lá toda a vantagem que isso trouxe para a economia americana. Eles não se preocuparam em que fazer lá fora seria mais barato, ou utilizar mão de obra estrangeira seria mais barato, nada disso. Eles se preocuparam com o desenvolvimento do próprio país. E hoje eles mostram lá o quanto que a indústria naval contribuiu para o desenvolvimento dos Estados Unidos. Certo? A gente poderia fazer a mesma coisa aqui. Infelizmente, os nossos dirigentes parecem que são cegos, né? E preferem seguir uma modalidade que não funciona em lugar nenhum do mundo. Tá? O Jones Act está aí. Eles comemoraram 100 anos de Jones Act e querem fazer mais 100 anos de Jones Act lá nos Estados Unidos, e estão certíssimos. E a gente devia ter isso aqui, e não uma excrescência como essa BR do Mar que está sendo proposta aí. Tá certo? Cláudio Oliveira, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa, e eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar o meu abraço. Anderson, quem agradece sou eu. É sempre um prazer estar aqui com você e os ouvintes do programa Faixa Livre, tá certo? Muito obrigado e fiquem com Deus. Conversamos aqui com o vice-diretor cultural da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, e diretor do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, o CNTRC, Cláudio Oliveira. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro-Rio, Oswaldo Teles. Oswaldo Teles, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, ouvinte, todos da Faixa Livre. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estou aberto aí às perguntas e ao debate. Oswaldo, eu quero te agradecer por mais uma vez você estar aqui conversando conosco no Faixa Livre. Oswaldo, a nossa produtora Celeste Sintra me disse aqui que vocês, no sindicato, lançaram recentemente uma chapa única para disputar as eleições para a escolha da nova diretoria, que se dará entre os dias 22 e 28 do mês que vem, de maneira remota, para o mandato que irá até 2025. Ou seja, parece que nesse momento difícil que todos nós temos atravessado de pandemia, com uma série de perdas em diversas frentes, vocês do Simpro adotaram a união para passar pelo caos. Eu queria que você falasse um pouco, Oswaldo, sobre essa decisão das diferentes correntes no sindicato de lançarem chapa única para o pleito desse ano. O que levou vocês a decidirem dessa forma? Como é que se deu esse debate interno entre vocês? Esse debate é muito tranquilo no Simpro-Rio. Porque quando a gente foi eleito em 2014, quando a gente ganhou as eleições como oposição, ganhando da situação existente naquela época, a gente nunca colocou os companheiros das outras chapas como inimigo, coisa parecida. A gente sempre diz que o nosso inimigo é o patrão e todo mundo tem que estar unido. A gente tinha uma divergência no campo administrativo e no campo político e democrático, e de enfrentamento com o patrão. Essa era a nossa divergência. E por isso foi lançado duas chapas naquela época, em 2014. Ganhamos as eleições e desde o início a gente sempre teve uma política baseada em alguns princípios. Eu vou citar alguns aqui, que é a questão da democracia, da transparência, da ética e da luta incessante do direito à categoria. E sempre colocando para todos que o sindicato era aberto. Então, desde o primeiro momento, eu convidei toda a oposição a participar das reuniões da diretoria, que são sempre às segundas-feiras, antigamente presencial e devido à pandemia atualmente virtual. E algumas vezes, ao longo das campanhas salariais, alguns professores que faziam parte da oposição participavam desse processo de debate, porque quando a gente está em campanha salarial, a gente está na luta constante de organização e de debate para que a gente possa ter, evidentemente, uma vitória num processo de campanha salarial. Então, ao longo desses anos, em 2017, a oposição também lançou a chapa. Eu tinha convidado eles para ter uma chapa única, mas eles acharam melhor montar uma chapa. Saímos vitoriosos novamente. E quando acabou as eleições, eu também fiz o convite a eles, para eles participarem, porque era importante. E vem participando do processo da direção. Então isso foi um processo contínuo de debate entre todas as forças que compõem o sindicato. E, evidentemente, nesse momento histórico necessário da unidade, no momento em que a conjuntura é muito ruim para os trabalhadores, todos entenderam fundamental que o Simpro-Rio e outros sindicatos, como já fizeram, desse esse pontapé de unir todas as forças do sindicato. É isso que nós fizemos. Então, isso é tranquilo para nós, porque nosso inimigo é o patrão, é o governo do Bolsonaro e o fascismo, que está batendo na nossa porta. E, evidentemente, todas as correntes, todas as forças, todos os militantes, todos os ativistas sindicais que compõem o sindicato estão nessa sala. Estão participando, estão ajudando na construção desse sindicato para que ele fique cada vez mais forte. Esse ano o sindicato fez 90 anos, esperamos que ele aumente a sua força, que toda a categoria, como sempre, deu apoio para nós e que continue dando apoio e fortalece cada vez mais a categoria. A luta dos professores e das professoras, que não está nada fácil, está muito difícil nesse momento de pandemia, ainda pior. E qual será a formação dessa chapa, Oswaldo? Você seguirá na presidência ou ocupará um outro cargo na diretoria? Explica aqui pra gente, por favor. Eu não venho a presidente da chapa nesse momento. Eu já fiz 2 mandatos, 2014, 17, 17 e 21. Eu sempre defendi, desde a época lá atrás da oposição, que nenhum candidato a presidente, nenhum professor que estava em cargo da executiva deveria repetir o cargo, principalmente da presidência, porque não cria esse problema. Então,
Eu sempre defendi isso. O estatuto antigamente era livre, você podia ser candidato ad eterno, a gente mudou. O estatuto hoje só permite 2 reeleições seguidas. Uma reeleição seguida. Então eu já estou 2 mandatos no sindicato e hoje quem vai vir encabeçando a chapa é o professor Elcio, atual diretor jurídico, o professor Elcio que vai vir como presidente do sindicato. E eu venho para a Secretaria de Finanças e Administração. Estarei na chapa, na executiva, mas na Secretaria de Finanças e Administração. E o professor Elcio na presidência. E a chapa é composta de todos lá, cada um com seu cargo, mas o mais importante nessa diretoria, que nós fizemos isso desde 2014, que embora tenha presidente, vice-presidente, cada um tem seus cargos, tem sua importância, etc., mas tudo é decidido de forma colegiada. Né? As nossas reuniões são todas segundas-feiras, o debate acontece, todos se colocam e, evidentemente, externamente nós temos lá quem fala em nome da instituição e assina, que é o presidente e o tesoureiro, mas quem, na verdade, dirige o sindicato é a diretoria colegiada com base no que a gente ouve a categoria, nos anseios da categoria. Então isso foi feito a partir de 2014, as nossas reuniões da diretoria são abertas, quem quiser participar pode participar, então isso é muito tranquilo para nós, por isso que nós chegamos a esse momento tranquilo de mudança de cargos, sem problema nenhum, porque nós entendemos que nós estamos ali para atuar para a categoria e não para proveito próprio ou as vaidades existentes no movimento sindical. Nós não temos essa política no Centro-Rio, isso é muito importante, isso foi um avanço muito grande que nós tivemos e essa diretoria agora é uma diretoria muito ampla que vai ter muito trabalho pela frente numa conjuntura que é desfavorável para o trabalhador e para a trabalhadora. Como eu comentei anteriormente, Oswaldo, a eleição se dará pelo meio virtual e eu imagino que isso tenha criado algumas dificuldades para vocês do sindicato. Como é que vocês têm lidado com esses obstáculos criados pela pandemia no processo eleitoral? E diz aqui pra gente também, por favor, Oswaldo, quem tem direito a voto nesse pleito de outubro para a escolha da nova diretoria. O Simpro-Rio sempre fez eleições presenciais, então é uma novidade para nós, embora o estatuto já previa que a gente podia fazer virtual. E a pandemia acelerou esse processo. Então tem uma empresa contratada que já tem feito várias eleições no Brasil inteiro, que tem know-how nesse assunto de eleições sindicais. O sindicato tem um cadastro organizado, está fazendo o recadastramento, então eu peço aqui, aquele sindicalizado que ainda não se recadastrou, é importante. Se não recadastrar, não impede você participar do processo eleitoral, mas ajuda no processo da eleição, que vai ser muito simples. Então vai ser virtual, mas nós vamos também visitar as escolas, vamos pedir apoio, como sempre a gente pede das escolas, para que a gente possa ter uma votação ampla, né, como sempre teve, e é uma eleição virtual, né, com todas as dificuldades que nós, evidentemente, temos que entender na pandemia. É muito difícil você fazer hoje uma eleição presencial, que a gente quase não tem contato com os professores, tem escola que não deixa a gente entrar, tem uma dificuldade muito grande. Então a gente faz um apelo sempre às escolas que permita isso, que a gente possa entrar em contato com os professores. E é pela rede que nós vamos, nós já estamos com o Instagram, já estamos com o Facebook, apresentando a chapa, discutindo com a categoria a importância do voto. Então isso vai ter toda uma campanha institucional do Simpro-Rio e vai ter uma campanha também da chapa. Né? Embora é uma chapa só, mas a campanha da chapa tem que acontecer. Eu conto aí com quem está nos ouvindo, com vocês, para divulgar sempre a eleição que será do dia 22 ao 28 de outubro. Ela vai começar, se não me engano, 9 horas e termina dia 17 horas do dia 28. Então você vai no site do Simpro, acessa lá o link de votação, é muito simples, vai ter o passo a passo, nós vamos explicar também no site, e as pessoas vão fazer o processo de votação. Pode votar na chapa 1, que só tem uma chapa, mas também se não quiser votar na gente, pode votar em branco ou pode votar nulo. A escolha da categoria, a categoria que escolhe. E evidentemente é importante que todos participem desse processo eleitoral, fortaleçam o sindicato é a nossa casa, para que a gente possa, evidentemente, exercer o mandato com representatividade. Mudando um pouco de assunto, Oswaldo, como é que anda o cenário dos trabalhos presenciais nas escolas particulares, também nas unidades do município, em meio a essa nova alta das infecções pelo coronavírus provocada pela variante Delta aqui no Rio?
Vocês têm um quantitativo do número de infecções nas unidades de ensino? Há muitas queixas de professores e alunos a respeito das medidas de segurança adotadas pelas escolas para evitar o contágio. Dá um panorama geral aqui pra gente, Oswaldo, desse quadro, por favor. Complementando a resposta anterior, que eu acabei esquecendo, vota quem é sindicalizado e está em dia com o sindicato. Tem até o dia 22, para quem por acaso está devendo uma mensalidade ou outra, acertar com o sindicato. Pode acertar, liga para o sindicato, 22 de setembro. Então vota todos os filiados. Os filiados do sindicato, os aposentados que já são remidos, né, que vão participar do processo eleitoral. Então a eleição vai ser simples, tranquila, mas é importante que vocês entrem no site do sindicato e procurem melhores informações. As aulas presenciais, desde outubro do ano passado, quando acabou a greve e a Justiça exigiu, né, permitiu que os professores, as escolas abrissem, ela continua. E, evidentemente, os casos multiplicam. Nós não temos um total de casos, nem aqui no setor privado, nem no setor público. A gente não tem como tabular isso, é muito difícil. A gente sabe que há um índice razoável de falecimento de professores e de alunos também, mas a gente não tem tabulado. Essas informações são muito sigilosas, é muito complicada. Os professores entram em contato com a gente, mas nem todos entram. Então a gente não tem como dizer, porque alguns informam a gente, outros não. É uma questão muito delicada essa questão quando acontece o falecimento. As escolas, mesmo com esse avanço da pandemia, no caso Delta, elas continuam abertas e continuam aglomerando. Então, a gente sempre fica com essa preocupação e toda hora, em todo momento, toda semana, chega denúncias nas escolas, no sindicato das escolas, com problemas de quadro de Covid. Tem escolas que são vários casos, né? E a gente entra em contato com a escola, tenta fechar a escola muitas vezes resiste, a gente comunica às autoridades para estar lá. Esse é o nosso papel, a gente não pode ir além disso, né? Então, é um quadro ainda muito delicado, muito difícil que está acontecendo nas escolas. Infelizmente, as pessoas, de um modo geral, elas vão diminuindo o ritmo de contestação que está acontecendo. E as informações do sindicato chegam cada vez menos. Mas ainda chega muita informação e todas essas informações são colocadas para as autoridades competentes que têm o dever e a obrigação de fiscalizar e punir as escolas que não estão cumprindo as regras, evidentemente, dos protocolos. Uma discussão que surgiu recentemente, Oswaldo, foi essa em torno da obrigatoriedade de se mostrar o tal do passaporte vacinal para se frequentar as unidades de ensino aqui no Rio. Desde que o prefeito Eduardo Paes estabeleceu a necessidade de se provar a vacinação contra a Covid-19 para frequentar determinados locais, esse tema tomou conta do debate. Vocês lá no Simpro consideram necessária essa obrigatoriedade de se comprovar a imunização com pelo menos uma das doses das vacinas para ter acesso às escolas, Oswaldo? Como é que o sindicato se posiciona sobre isso? O sindicato tem uma posição muito firme sobre essa questão. A vacinação é fundamental, né, para todos e todas. O controle sobre as organizações sociais tem que ser feito pelo Estado, né, o Estado como federal, estadual e municipal. Infelizmente o federal abriu mão disso, o estadual muito pouco, e a prefeitura tenta de uma certa maneira fazer algumas regras. A diretoria do sindicato entende que tem que ter esse controle, fundamental que tenha, tinha que ter testagem, como diz a orientação da Fiocruz, que infelizmente o Estado não faz, né, a prefeitura faz como deveria ser feito, até por questão comunitária. Então tem uma série de situações que não funcionam. essa eu não sei se também vai funcionar, porque aqui a gente sabe como é que é o processo de fiscalização, as pessoas acabam sendo muito flexíveis com isso. Mas a gente vê com bons olhos essa questão das pessoas que para participar têm que estar vacinadas e fazer também uma forma das pessoas que não se vacinaram ainda se vacinar. Então é uma questão que a diretoria do sindicato ela não tomou uma decisão coletiva, a gente não discutiu, não debateu sobre isso com muita firmeza. A gente apenas defende, quase todos os dirigentes sindicais defendem isso, defende que as pessoas têm que ter mais controle sobre esse processo. Então agora, não pode ter exagero, tem que estar tudo dentro da Constituição, tem que estar tudo dentro do processo democrático e de transparência, né? Se isso ocorrer dessa maneira, o sindicato apoia e evidentemente entende que isso é positivo para toda a sociedade.
No último domingo, Oswaldo, foi celebrado o centenário de nascimento de Paulo Freire, figura que revolucionou a educação no país, autor de obras mundialmente reconhecidas como A Pedagogia do Oprimido. Eu soube que vocês lá no Simpro lembraram essa importante data através de uma live, não é isso? Conta aqui para os nossos ouvintes, por favor, como se deu essa homenagem do sindicato a Paulo Freire e fala um pouquinho sobre o que representou esse homem para a educação no Brasil. Para o sindicato, Paulo Freire é a principal figura da educação no Brasil, como outros importantes, mas ele é a principal. Na última Bienal, nós fizemos uma homenagem a Paulo Freire, né? Foi todo baseado na estrutura e no pensamento de Paulo Freire. Veio vários educadores freirianos aqui no sindicato através da Bienal. Teve uma agenda nossa homenageando Paulo Freire, né? Então, o Paulo Freire para o sindicato é importantíssimo. E nos 100 anos a gente fez uma live e também teve uma discussão também interna, convidando alguns educadores. Então, para nós é fundamental e importantíssima a história do Paulo Freire. Então, o sindicato sempre, nos momentos mais importantes da sua história, contou e conta com sempre, né, a história e a importância do Paulo Freire para a educação no Brasil. Então, para nós é fundamental, foi muito bom, o debate foi muito rico. Toda vez que a gente coloca em questão Paulo Freire, a participação da categoria é muito grande. Então, para nós isso foi muito rico, muito enriquecedor, e a categoria deu um apoio muito grande ao debate. Isso que para nós é o mais importante. E, mais uma vez, viva Paulo Freire, sempre. Eu queria terminar, Oswaldo, com uma palhinha sua para esse difícil momento que o país atravessa, com Jair Bolsonaro ampliando suas ameaças à democracia, como nós vimos no 7 de setembro, a aparição um tanto inesperada do Michel Temer para tentar jogar água nessa fervura, a reação do judiciário a todo esse caos. Como é que você tem observado o nosso cenário político complicado que só agrava as múltiplas crises que o país vem enfrentando, Oswaldo? A estratégia de Bolsonaro, nós já sabemos, né, como é que funciona, né? Então, o sindicato sempre se pautou pela luta democrática, pela defesa da democracia. Nós ganhamos as eleições em 2014, no início de 2015 nós fizemos um debate no sindicato em 2015, no primeiro semestre de 2015, colocando um debate com mais de 100 pessoas, o risco que estava ocorrendo à democracia. Isso em 2015. Nós afirmávamos, a direção do sindicato afirmava que a democracia corria risco. Em 2016 veio um golpe de Estado e, evidentemente, daí em diante a gente vê o cenário que nós temos hoje. E a política bolsonarista é essa, criar o confronto, criar o conflito, fazer tudo para desestabilizar toda a sociedade e romper com um pouco de democracia que nós conquistamos ao longo dos anos com muita luta, né? Então a sociedade tem que estar sempre organizada, preparada para esse enfrentamento. Lá no sindicato a gente sempre fala, né? Nós temos que estar sempre discutindo com a categoria, discutindo com a sociedade a importância da democracia e da organização social e da vida coletiva. E, evidentemente, para barrar qualquer aventura totalitária que sempre vem em períodos e períodos na nossa sociedade. E essa é mais uma. Eu avalio que ele esteja enfraquecendo ultimamente, ele é muito forte ainda, há uma base que ainda o sustenta, mas há um enfraquecimento muito grande do seu poder nos últimos meses. A sua base também tem sido enfraquecida ultimamente, mas ele não está muito preocupado com isso. Ele alimenta esse processo e a gente sabe que o que ele quer, o que ele, na verdade, vai tentar mais uma vez. Então esse processo de ameno, do que não deu certo, que ele volta e ele vem, isso foi o tempo inteiro assim, desde o período eleitoral. Ele sempre arranja um mecanismo para depois, novamente, tentar esticar a corda e, evidentemente, destruir a nossa democracia, que está muito combalida ultimamente e que a sociedade tem que dar uma resposta grande. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda dar a resposta necessária. O ato do dia 2 de outubro é um ato fundamental, que nós estamos participando dele, nós estamos na organização da sua convocatória. Essa semana tem um grupo lá de diretores que está organizando todo o processo de convocação para esse ato. É fundamental que todo o campo progressista entenda a importância nesse momento, mesmo em pandemia, mesmo na dificuldade, com seus cuidados, estar nesse ato, é fundamental.
que a gente enriqueça esse processo político de enfrentamento contra um governo fascista que quer dar um golpe de Estado, ou um autogolpe, como alguns colocam, para implementar a sua política mais terrível, horrorosa para a sociedade brasileira. Então, o Simpro Rio sempre defende e defendeu a democracia e vai lutar por ela até os últimos momentos, quando puder. E, evidentemente, nós achamos que vamos sair vitoriosos dessa. Saímos vitoriosos em outro momento e, mais uma vez, vamos sair vitoriosos. Esse ano ainda é um ano importantíssimo e o ano que vem é um ano de enfrentamento profundo. Ou a sociedade vai reagir a esse processo, né, e tem que reagir, e só tem um jeito: multidão na rua contra o fascismo, contra o governo Bolsonaro. Por isso que nós estamos na luta do Fora Bolsonaro. Oswaldo Telles, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar meu forte abraço. Obrigado a vocês do Faixa Livre e todos os ouvintes. Mais uma vez, convidar o Simpro Rio, né? Eu representando aqui a direção do Simpro Rio. Vamos em frente, vamos à luta, isso que é o mais importante. E professor e professora, não esqueça, a eleição no sindicato para a nova diretoria de 22 a 28 de outubro. Entre no site do sindicato, nas redes sociais e do Simpro para ter todas as informações. É fundamental a sua participação nesse processo eleitoral. Fortalecer o nosso sindicato e a luta constante que nós temos que ter contra esse governo fascista e contra esse patrão conservador. Um grande abraço e vamos à luta. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, Oswaldo Telles. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!